Operator 6752, do you need police, fire, or ambulance? I'm needing an ambulance. Robert Wone, de 32 anos, teve a sua vida ceifada na noite do dia 2 de agosto de 2006, enquanto estava na casa de alguns amigos em Washington. Ele foi esfaqueado no peito 3 vezes. Um dos golpes acertou o coração em cheio, o que o levou à morte em apenas 1 minuto. Na casa, havia 3 testemunhas, amigos do homem. No entanto, nenhum deles disse saber como Robert foi morto ou quem o matou. Este caso é realmente bizarro e mudará sua concepção de quem você considera seu amigo. E apesar de eu ter dado spoiler do crime em si, acompanhe o vídeo que você vai ver que ele é bem mais profundo do que isso. A morte de Robert é apenas um pequeno detalhe. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Robert Eric Wone nasceu em 1º de junho de 1974. Ele era descendente de chineses, mas nasceu em Manhattan e foi criado no Brooklyn, Nova York. Depois de se formar no ensino médio, rapidamente foi admitido na Faculdade de Direito, se formando em 1999. Foi na universidade que ele conheceu um homem chamado Joseph Price. Guarde esse nome. Robert era noivo de Kate, a Catherine, e os dois planejavam um futuro promissor juntos. Após um lindo casamento realizado em 7 de junho de 2003, eles se mudaram para uma linda casa em Oakton, Virgínia, onde o Robert trabalhava como advogado em uma imobiliária. Em seguida, ele foi contratado pela Covington & Burling, um renomado escritório de advocacia que atuava em todo o mundo. As coisas pareciam ir bem na vida do casal e só melhorava a cada semana. Certo dia, Robert recebeu uma oferta de emprego como conselheiro-geral da Rádio Free Asia, uma corporação internacional de radiodifusão sem fins lucrativos e financiada pelo governo dos Estados Unidos em Washington, capital. Um emprego dos sonhos para qualquer advogado, principalmente um tão jovem como Robert. Então, ele aceitou e foi contratado em 30 de junho de 2006. A sua vida prosperava em seu novo emprego e Kate estava muito feliz por poder compartilhar as grandes vitórias do marido. Às vezes, alguns funcionários da rádio eram escalados para ficar no escritório no turno da noite e Robert foi um dos escolhidos no dia 2 de agosto de 2006. A sua rotina naquele dia foi como qualquer outro dia. Após sair do trabalho, Robert sempre ia direto para casa. Um trajeto de apenas 30 minutos, mas naquela noite especificamente, ele queria se enturmar mais com seus colegas, decidindo ficar até mais tarde. Foi um longo dia de trabalho. Ele acordou cedo e passou a manhã no curso de pós-graduação. E à noite, quando o escritório fechou as portas, ele estava pronto para dormir. Mas como tinha que acordar cedo no dia seguinte e não queria dirigir devido aos perigos da noite de uma grande capital, pediu para ficar no quarto de hóspedes, na casa de um amigo seu, o Joseph Price. Numa impressionante casa, na verdade, de 3 andares, localizada na 1509 Swan Street, no centro de Washington. Joseph dividia a casa com outros 2 amigos, Victor e Dylan. Então, por volta das 23h30, um atendente do 911 recebeu uma ligação frenética da residência na Swan Street. Operador 6752. Você precisa da polícia, bombeiros ou ambulância? Imediatamente. Vamos precisar de uma ambulância. O que há de errado? Ele está em nossa casa e eles esfaquearam alguém. Ok, alguém está dentro de sua casa? Não sei, ouvimos alguma coisa e o encontramos sangrando. Tem uma pessoa sangrando. Ok, de onde está saindo o sangue? Acho que do estômago. Por favor, mande logo ajuda. Senhor, tente se acalmar. Eu preciso de algumas informações. A pessoa que está sangrando é homem ou mulher? É um homem. Ele é um amigo nosso. Ele disse que vinha dormir aqui hoje. Ok. Quem o atacou, você sabe?
Ele está consciente? Eu não sei quem o atacou e ele não está consciente. No. We need someone right now. Is he breathing? Ele não está respirando? Não, ele não está respirando. Me escute, acalme-se, quero te ajudar. Ok, verifique se ele ainda está respirando. Estou no andar de cima, eu não sei. Ok, quem está com você? Okay, who's downstairs with him? My partner is down. Meu parceiro está lá embaixo. Ok, estou mandando paramédicos e a polícia. Mas você não faz ideia de quem o atacou? Eu não sei. Nós achamos que alguém invadiu a casa. Ouvimos um grito e quando corremos ele estava assim. Acalme-se, a ambulância está chegando, ok? Tá bom. Rápido. A pessoa que ligou disse que era um amigo de Robert, seu nome Victor Zaborski. Ele parecia nervoso e falava de forma rápida e ofegante, se mostrando claramente abalado. Victor disse que ele e Joseph ouviram um barulho na porta da frente, seguido por um grito angustiante vindo do segundo andar. Os dois homens desceram as escadas e encontraram Robert morto na cama do quarto de hóspedes. Uma faca ensanguentada estava na cabeceira ao lado dele. Os paramédicos chegaram ao local às 23h54. De pé na varanda da frente, com um roupão branco e recém-banhado, eles avistaram Victor Zaborski, ainda no telefone. Os paramédicos correram escada acima, sem saber da real situação. No segundo andar, eles foram recebidos por outro homem que também morava na casa, Dylan Ward. Os paramédicos notaram que Dylan parecia ter entrado em estado de choque. O homem estava paralisado, não dizia uma palavra e apenas olhava para os socorristas nos olhos. Quando questionado sobre a vítima, ele simplesmente apontou para o quarto de hóspedes e voltou para o seu quarto. Robert estava deitado de costas em uma cama dobrável. Os paramédicos observaram que ele já estava sem pulso, sem reação, pálido e frio. Eles sabiam que reanimá-lo seria um esforço inútil. Uma placa relaxante estava em sua boca. Ele estava vestindo shorts de ginástica de nylon verde e uma camiseta cinza e branca. Quando a esposa do homem, Kate Wan, foi questionada sobre a rotina de Robert, ela disse à polícia que seu marido realmente usava uma placa relaxante para dormir, pois ele tinha bruxismo e rangia muito os dentes à noite, mas nunca dormia de camiseta. A carteira e outros itens pessoais de Robert foram colocados ordenadamente na mesa da sala, e na mesinha de cabeceira, ao lado de seu cadáver, estava uma faca de cozinha de lâmina de aço. A faca estava manchada com o sangue de Robert. O que a polícia apurou no primeiro momento foi que, uma hora depois que Robert chegou à casa de seu amigo, ele foi horrivelmente assassinado, mas nenhum dos três homens que estavam na casa admitiu ter conhecimento do crime até o momento que ouviram gritar. Os três homens, como dito, eram Joseph, Dylan e Victor. Além de dividirem a casa, eles viviam num tipo de relação poliamorosa e se consideravam uma família. O dono da casa era Joseph Price, que conheceu Robert na faculdade. Os outros dois homens eram Victor J. Zaborski, que ligou para o 911, e Dylan M. Ward. Eles conheceram Robert alguns meses antes, mas se consideravam amigos. Joseph Price era um advogado de sucesso, dedicando grande parte de seu tempo a campanhas pela igualdade dos direitos dos homossexuais. Ele iniciou um relacionamento com Victor Zaborski em 2001 e Dylan se juntou a eles em 2003. Todo o relacionamento girava em torno de Joseph Price, que dividia metade de seu tempo pessoal com Victor e outra metade com Dylan, separadamente. Bom, voltando ao caso, a autópsia oficial de Robert Wan apresentava mais perguntas do que respostas para explicar o que realmente aconteceu com ele. Todas as três facadas no peito da vítima eram praticamente uniformes em dimensão, orientação e profundidade. Mas isso estava meio estranho, porque normalmente quando uma vítima é esfaqueada repetidamente,
as incisões diferem em profundidade e dimensão. Isso acontece porque, na maioria das vezes, a vítima luta por sua vida enquanto elas são atacadas, né? Então, a perfuração e o tipo, a forma como a faca entra no corpo é diferente, porque a vítima vai se esquivando. No entanto, no caso de Robert Wone, isso não aconteceu, o que significa que ele deve ter sido drogado, estava inconsciente no momento da morte, ou teria sido amarrado, ficando incapaz de reagir. Também foram observadas pequenas marcas em todo o corpo do homem, no tornozelo direito, no pescoço do lado esquerdo, no tórax, nas mãos, no antebraço e do cotovelo esquerdo. Essas marcas pareciam ter sido feitas por agulhas. Mas será que Robert Wone foi realmente drogado e depois assassinado? Se sim, por quê? E por quem? Não há dúvida de que Robert teve uma morte horrível e agonizante. O médico legista notou que uma punhalada perfurou seu coração na raiz da aorta e seccionou sua artéria coronária, causando um forte sangramento e fez com que ele morresse apenas em 60 segundos após a lesão. A autópsia também revelou que a segunda facada perfurou o seu diafragma e a terceira cortou o seu intestino delgado. Insatisfeita com a falta de cooperação dos 3 inquilinos, a polícia decide vasculhar a casa para encontrar alguma pista. Eles reviraram o lugar de cabeça para baixo e o que descobriram foi realmente bizarro. Em um dos armários havia uma grande caixa de pílulas de êxtase e brinquedos sexuais de sadomasoquismo, incluindo um dispositivo bem peculiar que simulava choques no corpo, conhecido como Aerostech ET-302R. Esse dispositivo era acoplado a um anel peniano, que era ajustado ao usuário para estimular um efeito de excitação. O resultado seria uma espécie de ejaculação forçada, desejada ou não. Ou seja, Robert Wone foi amarrado, drogado, forçado a usar o aparelho de choque e morto a facadas em seguida. Essa hipótese foi levantada pelo médico legista, pois ele verificou que o aparelho possivelmente foi usado em Robert, já que seu próprio sêmen foi encontrado no dispositivo, além de seu próprio corpo, nas suas partes íntimas. Com essas evidências, foi fácil deduzir que os 3 companheiros estavam envolvidos, ou pelo menos sabiam quem estava envolvido no assassinato de Robert Wone. As acusações foram feitas a todos os 3 e eles foram levados para interrogatório. Além de assassinato, o trio foi acusado de tortura, abuso sexual, adulteração de provas e conspiração. Ao longo de 1 ano, o caso foi transferido para 3 promotores diferentes e nenhuma data foi firmada para o julgamento deles. Parecia que ninguém queria ser responsável de levar os acusados ao júri. Então, a viúva de Robert, a Kate, ou a Catherine Wone, usou todos os meios e recursos possíveis para não deixar que o crime cruel contra o seu marido fosse engavetado. Ela sempre aparecia em entrevistas de jornais, revistas e TV, mas infelizmente o caso estava se arrastando lentamente e os homens não confessavam, diziam que não sabiam de nada. Até que em 25 de novembro de 2008, Kate entrou com uma ação por homicídio culposo contra os 3 homens, uma ação particular. Ela usou como base a declaração inicial da polícia para defender que eles eram acusados do crime contra o seu esposo. Mas, apesar de todas as evidências, os investigadores simplesmente não conseguiam ligá-los ao crime de forma definitiva. Não havia impressões digitais ou qualquer resquício corporal dos acusados que pudessem incriminá-los, além do fato deles estarem na mesma casa que Robert Wone. A defesa manteve a versão de seus clientes, dizendo que eles foram surpreendidos por um grito e, ao correrem para verificar, encontraram Robert já morto. Finalmente, o primeiro julgamento formal sobre o caso começou em 17 de junho de 2010 e foi concluído sem a presença ou testemunho de nenhum dos réus. Em seguida, um novo julgamento foi marcado para o mesmo mês. Em 29 de junho, os 3
foram levados ao tribunal do júri, mas todos foram inacreditavelmente absolvidos. A juíza Lynn Leibovitch considerou cada um dos 3 homens inocentes das acusações de homicídio, abuso, conspiração, obstrução da justiça e adulteração de provas. A juíza ainda observou que os homens podiam até saber quem cometeu o crime, mas não haviam evidências suficientes para provar que eles cometeram o assassinato. O processo sobre a terrível morte de Robert Wone foi finalizado em 3 de agosto de 2011 e os 3 homens pagaram apenas uma pequena reparação financeira para a família e para o Estado. O assassino, ou os assassinos de Robert Wone, até hoje estão livres. Este foi mais um vídeo do canal Paralelo Metafórico. Eu espero que você tenha gostado, não do caso em si, mas da forma como eu narro a história. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, além de ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho de todos. Um grande abraço e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!